Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estou começando agora uma live especial. Hoje é para falar sobre os inimigos da comunicação, sobre os males que impedem que você entregue o seu conteúdo. Vamos falar de timidez. Vamos falar do medo de falar em público. Vamos falar sobre o medo das críticas e outros inimigos da comunicação. Vou aproveitar já para dar uma boa noite a todo mundo que está entrando. Sirlene, que foi a primeira a entrar. Fábia Santos. Opa, acabou de entrar aí o Marco Rodrigues Júnior. Falo de propósito. Dayana, boa noite. Luana, boa noite. Obrigado. Vamos lá, eu vou convidar aqui o Marco para participar da live. Nós vamos falar sobre os inimigos da comunicação que te impedem de avançar, tá? Hoje é um dia para você destravar muita coisa na sua vida. Ó, a Heloísa está dizendo que morre de medo de falar em público. Olá! E aí, meu querido? Oi, tudo bom? Vamos conversar? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Que honra! Bem, Que prazer imenso estar aqui falando com você. Prazer, cara, todo meu de estar te recebendo. Então, vou começar aqui oficialmente, tá? E aí eu já te apresento. Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Está começando agora a live Comunicar Sem Medo. Hoje eu estou recebendo o Marco Rodrigues Júnior, que tem o perfil Falo de Propósito. E, aliás, é muito bom esse nome porque fica claro, fica nítido qual é o assunto dele. E o tema dessa aula de hoje, né, é sobre os inimigos da comunicação, sobre como comunicar sem medo, como destravar para que a gente entregue a nossa mensagem. Então, eu vou passar aqui a bola, o microfone para o Marquinho, mas eu gostaria de apresentá-lo. O Marco é um cara muito inteligente, que tem o dom da comunicação, mas além de ter o dom, ele treina, ele estuda, ele se aperfeiçoa, é um engenheiro de pessoas, um cara que eu tenho o maior prazer de estar fazendo essa live. Já gravamos um Pode Comunicar juntos. Estou muito feliz de estar aqui recebendo ele mais uma vez para a gente poder falar sobre comunicação, para a gente falar sobre assuntos, dicas, reflexões que vão ajudar você que está aí nos acompanhando a destravar sua mensagem. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder trocar uma ideia com você, falar aqui com a galera que acompanha tanto você quanto que me acompanha aqui também no Falo de Propósito. É sempre um prazer poder trocar contigo. Você sabe que eu sou super fã do trabalho que você tem feito de ajudar as pessoas a se comunicarem, mas mais do que isso, se comunicarem com propósito, né? Então, o seu livro fala muito isso, descubra sua mensagem. E para você, quando a gente fala sobre propósito, a sua mensagem, ela está totalmente ligada ao seu propósito, que é o que você tem para entregar para o mundo, né? Então, a comunicação ela é uma das habilidades mais importantes que a gente precisa desenvolver na vida. E aí, assim, a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas quando eu falo sobre se comunicar, muitas pessoas acham que se comunicar é falar, mas só falar não é se comunicar, né? A gente tem que aprender a ouvir também. Mas, enfim, hoje a gente vai focar mais em fala, em timidez, como vencer esses bloqueios que normalmente aparecem quando a gente quer se comunicar, quais são os bloqueios que as pessoas muitas vezes enfrentam quando elas querem começar a gravar vídeos, querem começar a produzir conteúdo, querem potencializar e divulgar a sua mensagem. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para mim é uma honra muito grande estar aqui trocando ideia contigo. Você sabe da minha admiração imensa pelo teu trabalho e pela pessoa que você é. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Você que está nos acompanhando, eu já vou te pedindo para você encaminhar essa live. Clica aqui no botãozinho, que é um avião, é uma asa delta, o que você preferir. Convida as pessoas para entrar, pessoas que gostam de comunicação, pessoas que querem ouvir uma boa conversa. A hora é essa, o Marco garante essa boa conversa. Uma coisa, para a gente já começar, eu quero pontuar uma coisa muito importante. Comunicação é para todos. Comunicação não é para quem se formou em jornalismo, não é para quem fez publicidade, marketing. Comunicação é para todos. Nós vivemos numa época
em que as redes sociais, elas deram a chance para todo mundo ser produtor de conteúdo. Quando você publica uma foto, faz uma legenda, publica um vídeo, você está produzindo conteúdo, independentemente de qual seja a sua profissão, a sua formação, a sua ocupação no momento. Comunicar é para todos. E eu acredito que todo mundo tem uma mensagem. Você tem uma história de vida que pode ajudar muita gente. Você sabe o que muitas pessoas precisam saber. Você pode até pensar assim, ah, Daniel, mas eu sei muito pouco. Guarda isso. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada, tá bom? Então, prepare-se para destravar na aula de hoje. Marco, eu queria que você começasse a contar para a gente como foi o seu início. Porque você é engenheiro de formação. E um dos caras que eu conheço que melhor se comunica, que fala muito bem, que tem boas ideias, que faz bons posts. Como foi esse seu início? Você também tinha medo de gravar vídeo? Obrigado pelas palavras, meu irmão. Cara, no começo, assim, comunicação sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Quando eu era criança, meu avô gostava muito de me treinar oratória, sabe? A gente ficava brincando assim, a gente sempre foi cristão, né? E aí o meu avô falava que ou eu ia virar padre, ou eu ia virar pastor, ou eu ia virar político. Ele falava isso pra mim, assim, porque eu gostava muito de falar, ele falava que eu tinha o dom da oratória e tudo mais. E aí eu cresci com isso na cabeça, né? E eu acho que o fato de ter crescido com essa ideia de que eu era bom na comunicação, de que eu falava bem, isso, de certa forma, me ajudava a me comunicar melhor, porque eu já tinha a crença de que eu me comunicava bem. Mesmo, muitas vezes, isso não sendo realidade, assim. Então, tiveram, assim, oportunidades de apresentar trabalho na escola, por exemplo, e às vezes eu dava uma travada, dava uma gaguejada. Depois eu fui descobrir quais eram os motivos que faziam com que isso acontecesse. Mas ter sido criado com essa crença de que eu era bom em comunicação, isso já me ajudava, de certa forma, a me comunicar melhor. Eu vejo Muito bom. que o aprendizado, né, eu divido sempre o aprendizado e as habilidades, o desenvolvimento de habilidades em duas vertentes. A primeira são as crenças e a segunda são as técnicas. Então, por exemplo, se eu acredito que eu sou muito bom em comunicação, então eu tenho a crença, assim, eu sou ótimo em comunicação, sou um ótimo comunicador, mas eu não desenvolvo as técnicas necessárias para me comunicar melhor, talvez eu não seja um tão bom comunicador assim. Mas se eu sei as técnicas, mas não tenho as crenças necessárias, se a minha mentalidade não é uma mentalidade de comunicador, as técnicas também não vão fazer tanto efeito porque eu vou acabar travando, vou desenvolver alguns bloqueios. Então, no começo, assim, eu tinha a crença certa, vamos dizer assim, eu tinha a mentalidade de um comunicador, mas eu ainda não tinha técnicas. Então, quando eu era criança e adolescente, eu tinha essas oportunidades, experiências, né? De apresentar trabalho na escola, falar em público, gostava de fazer apresentação em casa. Mas quando eu tinha mais ou menos 20 anos, foi quando eu tive a primeira oportunidade na faculdade de fazer minhas primeiras apresentações em público. Então, eu comecei a dar alguns treinamentos, eu fazia parte da empresa Júnior na época, e aí dava alguns treinamentos sobre marketing, sobre vendas, sobre negociação. E aí eu comecei a entrar num caminho de autoconhecimento, de tentar descobrir qual era a minha mensagem, de tentar entender melhor qual era o meu propósito, qual era o impacto que eu queria gerar para o mundo. E depois de um tempo nessa jornada, eu senti que eu me conectei com o meu propósito, que eu queria compartilhar isso com outras pessoas. E aí eu fui, então, entrar no marketing digital, que eu acho que é o que muitas pessoas hoje talvez estejam vivendo, né? E aí, Daniel, é engraçado porque eu lembro, em 2016, foi quando eu gravei meus primeiros vídeos para a internet. E, cara, no começo, eu ficava assim, 5 horas para conseguir gravar um vídeo de 1 minuto. Eu gravava o primeiro, aí começava a falar e eu travava. Eu começava a falar e enrolava a língua. Aí, às vezes, eu conseguia chegar no final, mas eu assistia e achava ruim. Criticava. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Eu não tinha, muitas vezes, a confiança necessária para olhar aquilo e falar assim, não, tá bom, é assim mesmo e vamos lá. Então eu travava muito, era muito difícil no começo. Então tem várias, assim, eu quero falar mais sobre isso, né? Mas o começo foi muito difícil. Às vezes as pessoas veem hoje em dia a gente gravando vídeo e
Hoje eu tenho um ritmo assim, de publicação de pelo menos um vídeo por dia, então são 7 vídeos por semana, às vezes 30 vídeos no mês. E hoje eu gravo com uma agilidade, uma facilidade bem maior, mas que há 6, 7 anos atrás, quando eu comecei, não era bem assim. Então, no início foi difícil, tive que aprender muitas técnicas, tive que ainda fazer alguns ajustes da minha mentalidade para hoje conseguir trabalhar e desenvolver minha comunicação de uma forma mais fluida. Muito bom. Vamos falar mais sobre isso, que está aqui o ponto principal da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje. O Marcos começou falando sobre crença, falou sobre treinamento. E muitas pessoas, aliás, você que está nos acompanhando, se você quiser deixar aqui qual é o inimigo da comunicação que te atrapalha, eu acabei de ver que alguém botou timidez. Já falaram medo de falar em público. Eu sei também que o medo das críticas afeta muito as pessoas. Elas têm, por que vão achar do meu vídeo? E o fulano lá do meu trabalho, da minha faculdade, da minha escola, da minha rua, se ele ver esse vídeo, ele vai rir de mim. Se esse tipo de coisa te afeta, deixa nos comentários que é importante que a gente saiba. Né? Vamos falar do início. Vamos falar de início. Eu sou jornalista. Para quem não me conhece, para quem está aqui nessa live, porque segue o Marco, eu sou jornalista, meu nome é Daniel Brunet, e sou especialista em comunicação do Instituto Destiny, sou pós-graduado em cinema documentário. Só que a minha vida inteira de profissional, de jornalista, né, quando eu trabalhava em jornal, eu sempre quis escrever. Na minha adolescência, na minha juventude, eu desenvolvi a minha capacidade de escrita. Eu lia muito livro, leio até hoje. Quando eu fui trabalhar no jornal, era isso que eu fazia. Eu escrevia, eu escrevia, eu escrevia. E eu gosto muito, né, de escrever e do jeito que eu escrevo. Eu adoro. Só que as redes sociais, elas começaram a desenvolver ainda mais a distribuição de vídeos. E pouco mais de um ano atrás, o Instagram mudou o algoritmo, a sua forma de entregar conteúdo e passou a valorizar quem publicava vídeo. Nesse momento, eu falei, chegou a hora de enfrentar a câmera, enfrentar o medo, a postura. Eu lembro que eu gravava os vídeos, eu baixava a cabeça, eu fugia da cabeça a palavra, eu falei, eu vou enfrentar. Então, qual foi o meu ponto? Eu comecei a treinar. São duas coisas que são muito importantes. Você precisa modelar alguém. A gente, olha só, o ser humano, ele cresce imitando os outros. Para a gente se desenvolver, para a gente aprender, todo mundo aqui já foi bebê, já foi criança. Então você imitou o seu pai, você imitou a sua mãe, o jeito de andar, o jeito de parar, o jeito de gesticular. No colégio, muito provavelmente, você imitou o jeito de um colega que você admirava. Você talvez imite, nem perceba os heróis dos filmes que você assistiu. É natural do ser humano imitar, porque a imitação é uma forma de aprender. Então, eu comecei a observar as pessoas que falavam bem, que eu gostava, e comecei a treinar. E como é que se treina, gente? Quer falar sobre isso, Marquinhos? Como é que se treina? Eu comecei a gravar vídeos, não mostrava para ninguém. Eu gravava e assistia depois. E ao ver a minha imagem, eu falava, eu estou balançando muito a mão. E eu não paro quieto na cadeira. Eu balanço muito a cabeça. Eu olho muito para cima, eu olho muito para o lado. Então, o ponto que é muito fundamental para você se desenvolver é treinar. Sabe por quê? Porque quando você começa a treinar, você começa a entender o que precisa ser feito, isso te dá segurança. Você fala, eu sei como é que fala porque eu treinei. Então, na hora de gravar, na hora de falar em público, a ansiedade ela vai ser menor. O medo vai ser menor. Por quê? O treinamento te deu segurança. Concorda, Marco? Cara, tem muito valor nisso assim, que você está trazendo, sabe? Você sabe que o meu nicho principal é autoconhecimento. Né? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente precisa automaticamente ligar com a palavra observação. E observação ela pode ter dois lados. Você pode ter a observação externa e a observação interna. Então, a observação externa é justamente você, por exemplo, gravar um vídeo seu e você assistir o seu próprio vídeo.
E você vai observar o que que você faz, como você se movimenta, qual é o gesto que você faz. Só que tem também a observação interna, que é quais são os pensamentos que você está tendo sobre você mesmo. Quais são as conclusões e os julgamentos que você está fazendo de você. Então, muitas vezes, as pessoas gravam vídeos e aí, quando elas vão assistir, elas começam a se criticar internamente, na sua cabeça. Ela critica o seu cabelo, ela critica o seu nariz, ela fala, nossa, olha como meu nariz é grande, olha como meu sorriso é feio, olha como meu cabelo tá bagunçado, olha como eu tô cheio de ruga, como meu rosto tá velho. Ela começa a se criticar. A gente é muito duro com a gente mesmo. Se você parar para pensar, a gente tem existe um estudo que fala que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. E muitos de nós não percebe, não observa a qualidade desses pensamentos. Então imagina que você, por exemplo, tivesse um amigo que você andasse todos os dias com esse amigo e essa pessoa falasse 70 mil palavras para você. Vamos supor que dessas 70 mil palavras, 50 mil fossem negativas. Você ia querer andar com essa pessoa? Eu terminava a amizade ao meio-dia. Exatamente. Procura para amizade, né? Só que muitas vezes a gente não percebe quais são as falas que a gente está fazendo da gente mesmo, né? Muitas vezes a gente tem pensamentos e falas com a gente mesmo sobre nós que a gente não teria sobre outras pessoas. Então, essa dureza que a gente tem com a gente mesmo, esse auto-julgamento, muitas vezes impede, atrapalha a gente de se comunicar. Então, não estou dizendo também que as pessoas têm que se enganar, né? Falar assim, nossa, eu sou maravilhoso, está tudo lindo, tudo certo. Não é isso. Mas acho que parte fundamental para você conseguir começar a aprender a se comunicar, a falar em público, a gravar vídeos, é você se aceitar. Você tá bem com você mesmo. Você focar naquilo que realmente importa, que é a sua mensagem. Aquilo que você tem para entregar para o mundo. Então, acho que a observação ela é fundamental nos dois lados. Tanto a observação externa, para que você possa observar aquilo que você está fazendo de bom e aquilo que você ainda pode melhorar, mas também a observação interna. Quais são os julgamentos que você tem feito sobre você mesmo? Excelente. E pontuando aqui uma coisa muito importante que o Marco falou, que é sobre o equilíbrio, você não pode nem achar que você sabe muito e nem você se desprezar. Porque olha só, quem acha que não sabe de nada fica parado. A pessoa que acha que não sabe de nada, ela fica parada. E a pessoa que acha que sabe tudo, para de aprender. Então existe um risco muito grande quando você ocupa os extremos. Ou você se diminui muito, ou você se exalta muito. O ideal é que você esteja no equilíbrio, no meio do caminho desses pensamentos. No início aqui da conversa, o Marco contou do avô dele. O avô dizia que ele falava muito bem, que ele seria político, pastor, padre. O que aconteceu com o Marco, na verdade, é uma raridade. Sabe por quê? Porque muitos de nós crescemos ouvindo palavras ruins das pessoas que a gente tinha como referência. Você nunca vai dar em nada. Você não sabe fazer isso direito. Você é igual fulano. Você não presta para nada. Aprende a falar, menina. Aprende a falar, garota. E essas palavras, infelizmente, elas entraram dentro da gente e nos travam até hoje. O exemplo do Marco é o exemplo inverso. Só para você entender como isso é poderoso e funciona. O fato do avô dele, desde cedo, falar que ele falava bem e que ele seria um orador profissional, fez com que ele tivesse força para buscar esse caminho. Agora, quem ouve o contrário, para. Isso que a gente chama de crença limitante. Um exercício que todos vocês têm que fazer, é um exercício que eu faço, o Marco também faz, é a gente ficar pensando da onde vem essa limitação que aparece na nossa frente como se fosse um gigante, um monstro. Por que eu acho que eu não posso gravar um vídeo? Por que eu acho que as pessoas não vão me ouvir? Por que eu penso que para mim não dá? Certamente, no passado, alguém falou isso para você. E essa mentira virou dentro de você uma verdade. Você aceitou como verdade uma mentira. E isso até hoje te trava. Marco, falando agora, você tem uma mentoria de autoconhecimento que ajuda muitas pessoas. Entre os seus mentorados e mentoradas, qual é o principal ponto nessa área de autoconhecimento, que é para a comunicação, que você ajuda a cuidar?
Acho que eu falo muito sobre meditação, né? E falo muito sobre autoobservação. Eu costumo dizer que a gente não muda aquilo que a gente não conhece. E muitas vezes a Excelente. gente não se observa o suficiente para se conhecer. Então, às vezes, você está num lugar hoje, numa posição, e você quer chegar num outro lugar. Mas você sabe aonde você quer chegar, só que você não tem tanta clareza de onde você está. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para você saber onde você está, de qual ponto você está partindo, qual que é a sua situação atual nesse momento. Então, eu falo muito sobre autoobservação, eu falo muito sobre meditação, que é você olhar para dentro, se conectar com você mesmo, ter momentos em que você vai trazer a sua atenção para o momento presente. Eu acho que tudo isso ajuda muito. Agora, acontece muito com muitas pessoas, né? Assim, acho que você também na sua mentoria, nos seus treinamentos, no seu livro, muitas pessoas são transformadas, né? E essa transformação, eu recebo diversos relatos de pessoas que falam assim: nossa, Marco, depois de ter assistido um vídeo seu, ter feito a sua mentoria, eu estou vivendo uma outra vida num ponto que eu nunca nem imaginava. E aí, eu gosto muito de fazer analogia com uma rosa, sabe? Com uma flor, de uma maneira geral. A flor, depois que ela brota, ela começa como uma sementinha. E depois ela brota. Se ela ficar olhando para ela pensando assim, ó, ah, não, eu sou uma sementinha, eu não posso crescer, eu não posso florescer. Ela nunca ia se tornar uma flor, uma rosa. Então você imagina se você, né, isso eu falo para muitas pessoas que estão acompanhando a gente aqui, enfim, e eu costumo dizer isso para as pessoas que estão me acompanhando também há mais tempo. Independente do momento que você esteja vivendo hoje, o ponto de evolução que você pode chegar, ele é ilimitado. Ele só depende de você. Ele depende do seu compromisso com você mesmo, em se colocar como prioridade. Ele depende muito da forma como você vai investir seu tempo. Se você vai investir o seu tempo em buscar conhecimento, em buscar aprendizado. Se você vai ter compromisso e disciplina em enfrentar as dificuldades que vão aparecer ao longo do caminho, que muitas vezes vão fazer você desistir. Se você vai ter resiliência para enfrentar o medo do julgamento. Se você vai ter disposição de vencer o medo da opinião dos outros, o medo de não ser aceito, que muitos de nós temos. Se você tiver esse compromisso, essa dedicação, o ponto de evolução que você pode chegar é infinito. Só depende de você. Eu vejo que a maioria das limitações que a gente possui, elas estão nas nossas mentes. Sem A dúvida. maioria das correntes que a gente carrega, elas são mentais. Por isso que eu falo sempre sobre autoconhecimento, Daniel, porque sem autoconhecimento é muito difícil. Porque você pode aprender as técnicas certas. Se você continuar achando que você não é bom o suficiente, se você continuar achando que você não sabe falar em público, se você continuar achando que você tem medo da reprovação, da opinião dos outros, você vai continuar travado. Então, a gente precisa dividir o nosso investimento de tempo em autoconhecimento, em reprogramar nossa mente para as crenças certas, desenvolver nossa autoconfiança, nossa autoestima e desenvolver as técnicas necessárias para aprender a se comunicar. Acho que a soma desses dois elementos é o que forma um bom comunicador. Cara, excelente ponto. Excelente ponto. Eu quero contribuir só com uma coisa aqui para reforçar o que o Marco acabou de dizer. Ele fala em reprogramar a mente. Para fazer meu trabalho, para gravar meus vídeos, para produzir o conteúdo da minha mentoria, eu leio muito sobre neurociência, eu leio muito sobre o comportamento humano, eu leio muito sobre psicologia. E na neurociência, tem muitos neurocientistas que explicam que se a gente sente um medo de alguma coisa, é porque a gente treinou a nossa mente para sentir medo. Aconteceu alguma coisa que nos marcou. Então, tudo que é mais ou menos parecido que acontece, a gente sente medo, porque a gente está programado para sentir medo. Muito provavelmente, se você tem medo de falar em público, você que está nos acompanhando, é porque você programou a sua mente para sentir medo dessas ocasiões. Aconteceu alguma coisa que você talvez nem se lembre o que exatamente,
E todo momento que se parece com uma palestra, com algo em público, com muita gente, você sente medo. Mas é você que causa esse medo em você, é a sua mente. Portanto, o que eu quero dizer com isso? É que se você treinou a mente, mesmo que você não tenha tido essa intenção, mas você treinou a sua mente para ter medo, você tem toda a capacidade de treiná-la para suportar e para se desenvolver bem numa situação como essa. É muito importante que você mentalize. Parece até coisa de espiritualista, mas não tem nada a ver com isso não, tá? O cérebro é uma máquina e você programa ele. Você tem que imaginar. Não, a situação. Você lá falando. O que pode acontecer? E você começa a se ver. A idealização, não estou falando de pensamento positivo não, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou falando do cérebro, do corpo humano. Quem defende essa tese são neurocientistas que eu leio. Tá? Não é, vai dar certo. Não estou falando que vai dar certo, não é isso não. Estou falando, programa sua mente para não sentir medo. Como é que você faz isso? Você tem que visualizar você falando em público. Visualizar a reação das pessoas. E entender onde é que está o seu medo. E você vai vencer o seu medo treinando. Esse é o segundo ponto. O primeiro é programar a sua mente para não ter medo. E você pode. O segundo é treinar, que aí tem a questão da técnica. Não adianta você achar, eu sempre falo isso, comunicação não é dom. Algumas pessoas, como o Marco, cresceram falando muito bem. Cresceram sabendo chegar e sair dos lugares. Ok. Mas a comunicação não é dom. Comunicação é um conjunto de técnicas e ações que você faz para transmitir uma mensagem e a outra pessoa entender. Então, se é um conjunto de técnicas, você pode aprender. Porque técnica se ensina, técnica se aprende. Tá bom? Então, bote isso na sua cabeça. Não é para mim. Comunicação não é para mim. Você que plantou essa ideia ou alguém disse isso para você e você acreditou. Então, reprograme a sua mente a partir dessa noite, a partir de agora, para que você comece a desenvolver a sua comunicação. Daniel, quer ver um ponto, cara? Que isso acontece com a comunicação e isso acontece com várias outras áreas da nossa vida. Para pensar. Qual é a relação que você tem com o erro? Qual é a visão que você tem com o erro? Tem muitas pessoas que, quando erram, elas permitem que esse erro vire um trauma e que esse trauma gere um bloqueio. E muitas vezes esse bloqueio vai permanecer ao longo de toda a vida da pessoa, impedindo que ela se exponha em diferentes situações, impedindo que ela viva momentos e experiências que seriam muito positivos e construtivos para ela, simplesmente porque ela está presa naquele bloqueio que foi criado com um erro, um fracasso que ela teve lá atrás. Então, tem muitas pessoas que enxergam o erro como, se eu errei, se eu fracassei, isso faz de mim um fracassado. Isso faz de mim uma pessoa fracassada. Agora, as pessoas que prosperam, as pessoas que crescem, as pessoas que têm sucesso na vida, elas enxergam o erro como a maior oportunidade de aprendizado. Porque a gente pode aprender acertando, mas a gente aprende muito mais errando. Se você enxerga o erro como uma oportunidade de aprendizado, o seu crescimento, ele é muito acelerado. Verdade. Ele é muito exponencial. Você para muitas vezes de errar nas mesmas coisas, você continua cometendo erros, porque nós somos humanos e a gente erra. Mas você está sempre errando e aprendendo. E aí você vai errar numa outra coisa e você vai aprendendo numa outra coisa. E esses aprendizados te tornam uma pessoa melhor. Então, se a gente trouxer isso para a comunicação, por exemplo, às vezes tem alguém aqui que está ouvindo a gente que quando foi fazer uma apresentação de trabalho na escola, começou a gaguejar, deu branco, ficou nervoso, pronto. Criou a crença, criou a imagem na cabeça de que fracassei, sou um fracassado, não sei falar em público, nunca mais quero falar em público. Evita todas as oportunidades de falar em público que tem. Mas tem um ponto, Daniel, que é o seguinte. Falar em público é muito importante para quem quer começar a produzir conteúdo para a internet, para quem quer potencializar e divulgar sua mensagem. Mas não é só para quem está na internet que falar em público é importante. Exato. Porque falar em público não é só falar para 100 pessoas. Se você vai falar para 5, 10 pessoas, você já está falando em público. E se você trabalha
e você quer alcançar uma posição de liderança, se você quer alcançar, né, subir na sua carreira, ascender na sua carreira, e você vai ter que liderar uma equipe, você vai precisar falar em público. Então, muitas vezes, esse fracasso, né, esse erro que você cometeu lá atrás, na escola, apresentando o trabalho, segurando a cartolina, está te impedindo agora de alcançar talvez uma promoção, de subir o nível no seu trabalho, porque você está preso num bloqueio lá de trás. Então, é muito importante que a gente entenda e enxergue o erro como uma oportunidade de aprendizado e que a gente aprenda a se observar e se conhecer para se livrar das amarras e dos bloqueios que estão impedindo a gente de ter sucesso na vida. Isso é muito especial, muito importante a gente aprender com os nossos erros. Lembra que eu falei minutos atrás, gente, que eu treino, até hoje eu faço isso. Eu vejo os meus vídeos depois que eles estão gravados para ver onde eu estou errando, se a minha fala tá boa, se eu estou falando rápido demais. Até hoje eu faço isso. E quando eu vejo que eu errei, eu vou lá e conserto. Porque eu não sou perfeito. Eu posso gravar amanhã um vídeo e cometer um erro. Dei mole. O que eu faço? Eu vou corrigir. Agora, se eu travar por causa do medo de errar, eu nunca vou ter a chance de corrigir, porque eu nunca vou saber onde eu estou errando. Então não veja o erro como um monstro que vai te impedir, que vai te paralisar. Não deixa isso acontecer. Tá? Eu vou falar já já sobre o medo das críticas. A gente já está caminhando para o final, né? Eu só queria falar uma coisa, compartilhar um pensamento com vocês sobre o que o Marco falou sobre fracasso. Porque quando a gente comete um erro, a gente adota aquilo e fala, eu sou um fracassado, eu errei. Só quem pode dizer que você é um fracassado ou uma fracassada é você. E só no final da vida, no último minuto, você pode falar, eu fracassei. Porque enquanto você tiver vida, você tem esperança. Então, considere esses tropeços como derrotas temporárias. Derrotas que vão passar. Derrotas que te deram um contratempo. Te fizeram perder alguma coisa. Mas você vai aprender, vai consertar e vai dar a volta por cima. Esquece essa ideia de fracassou, sou um fracassado, uma fracassada. Esquece isso. Entenda que as derrotas temporárias existem, fazem parte da vida de todo mundo e passe a vê-las com uma grande oportunidade de aprender e crescer. Uma coisa que eu sempre falo aqui também, Marco, é dê o primeiro passo. Coragem. Vai lá, faz o vídeo, faz o post, bota a foto. Se está de acordo com o que você acredita, com os seus valores, se é justo, se é digno, se vai ajudar as pessoas, faça. Dê o primeiro passo. Aí depois você analisa, avalia, conserta, continua fazendo e continua melhorando. Mas para porque você tem medo de errar ou porque as pessoas vão dizer algo que você não vai gostar, não seja essa pessoa. Enfrente esse medo, porque o resultado é muito melhor do que ficar parado no mesmo lugar de sempre. É isso. Eu costumo dizer, Daniel, que mudar dói, crescer dói, mas nada dói mais do que permanecer empacado no mesmo lugar a vida toda. Verdade. Se você parar para pensar, quantas coisas a gente deixa de viver, a gente deixa de tentar, a gente deixa de fazer pelo medo do que as outras pessoas vão pensar. E a verdade é que as pessoas não estão tão preocupadas assim com o que você está fazendo ou deixando de fazer. Exatamente. Cada um está vivendo a sua vida. Na maioria das vezes, esses julgamentos que você acha que as pessoas têm, eles só existem na sua cabeça. Então, se você está deixando de fazer algo com medo do que as pessoas vão pensar, a única pessoa que está perdendo nessa história é você mesmo. Que está deixando de viver o seu máximo potencial, que está deixando de viver experiências incríveis, de atingir sonhos e objetivos que você poderia estar atingindo. Então, se tem uma coisa que a gente precisa trabalhar é para que a gente nunca permitir que a gente deixe de fazer alguma coisa por medo da opinião dos outros. Porque a verdade é que
As pessoas não estão nem aí para o que você faz ou o que você deixa de fazer. O É que é verdade. importante... E as pessoas, principalmente, Daniel, assim, o mais importante é as pessoas que gostam de você, se elas verem que você tá feliz, elas vão ficar felizes por você também. Verdade. Agora, se você tá feliz e a pessoa não tá feliz por você, é porque essa pessoa ela não gosta de você de verdade. Então já é um ótimo sinal até para você se afastar dessa pessoa. Quem realmente te ama vai ficar feliz com a sua felicidade. É Se isso. você está tentando, se arriscando, buscando atingir seus sonhos, buscando atingir seus objetivos, e tem pessoas ao seu redor que não estão felizes com isso, é a hora de você ligar o sinal de alerta. Talvez seja a hora de você mudar os ciclos que você está convivendo. Excelente. Gente, agora nós estamos mesmo nos encaminhando para o final. Nós vamos finalizar essa live com 3 dicas. 3 dicas para você comunicar sem medo, para você superar essas crenças limitantes. E a primeira que eu quero falar é sobre o medo da crítica. O Marco fez uma explanação aqui maravilhosa, que te ajuda a separar as pessoas que gostam e as pessoas que não gostam de você. Eu quero te encorajar a ouvir crítica só de quem gosta de você. Eu e Marco, a gente se conhece há alguns anos, a gente produz conteúdo há alguns anos, então quando a gente se encontra, a gente conversa um sobre o conteúdo do outro. Eu falo, cara, isso aqui foi muito bom. Ele fala, pô, Brunet, se preocupa com isso, com não sei o quê. A gente dá dica um pro outro. Porque é meu amigo, eu sou amigo dele, a gente está junto. A gente quer crescer, eu quero que ele cresça. Quando ele bateu 100 mil seguidores, eu falei, cara, vamos fazer uma festa. Você merece. Porque o sucesso dele me alegra. Agora, se ele me criticar, eu vou ouvir, porque eu sei que ele quer o meu bem. Agora, as pessoas que estão te criticando, que você se incomoda, muito provavelmente elas não gostam de você. E eu quero te dar agora essa dica. Pare de ouvir, olha só. Pare de ouvir quem não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Não ouça essa pessoa. A pessoa que está ali, o hater, você não sei o quê, o cabelo tá ruim, e você gagueja, você não sei o que. Essa pessoa não faz nada. Porque quem tem tempo de ficar perseguindo e criticando as pessoas não produz nada de bom. Por quê que você vai perder seu tempo, a sua saúde, as suas emoções, ouvindo alguém que não tem coragem de fazer o que você está fazendo, de gravar um vídeo, de escrever um post, de publicar uma foto? Então, ouça críticas das pessoas que querem o seu crescimento, que gostam de você. Todas as outras, ignore. Continue ouvindo quem quer te ver crescer. E ignore quem não tem coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Marco, vou deixar com você agora a segunda dica. Daniel, isso é muito bom, cara. Assim, eu espero muito que as pessoas realmente elas internalizem isso que você está trazendo, que a gente está refletindo aqui, porque isso tem um potencial assim, incrível de transformar vidas. Eu tenho um aprendizado que eu queria trazer, que na verdade tenho 2, né? Mas eu vou trazer um e depois você deixa eu trazer um outro no final. Combinado. Eu sempre falo, cara, que assim, a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo. A gente precisa parar de se enganar. Muitas vezes eu vejo as pessoas se escondendo atrás de desculpas, sabe? Deixando de arriscar, deixando de tentar, deixando de viver seu máximo potencial, porque elas ficam se defendendo através das desculpas. Ah, eu não quero começar a gravar vídeos porque eu sou tímido. Talvez você seja mesmo tímido, mas não é esse o motivo que está te impedindo de gravar vídeos. Você está deixando de tentar porque você tem medo da opinião dos outros. Porque você ainda tem medo do julgamento. Porque você ainda não confia tanto assim em você mesmo. Então, o primeiro passo é seja honesto com você mesmo. Seja verdadeiro com você mesmo. Encare o seu reflexo no espelho e entenda o que você precisa melhorar. Enquanto você ficar se escondendo atrás das desculpas, as coisas não vão mudar. As coisas não vão avançar. Então, seja honesto com você mesmo. Existe o paradoxo da mudança. O paradoxo da mudança diz que a gente só muda aquilo que a gente aceita.
Muitas vezes as pessoas querem mudar aquilo que elas ainda não aceitaram nelas mesmas. E aí você pode estar se perguntando, mas se eu aceitar, para que eu vou mudar? Aceitar não é se conformar. Aceitar é você falar, beleza, entendi, eu sou assim, mas não é aqui que eu quero ficar. Eu quero chegar lá. Então, aos poucos, você vai tentando mudar. E você respeita o seu processo. Você sabe que você não vai mudar do dia para a noite. Ninguém muda do dia para a noite. É isso. Talvez, onde você está hoje, você ainda não esteja enxergando como que você vai estar daqui a um ano. Mas o mais importante é você saber reconhecer qual é o próximo passo que você precisa dar. Talvez o próximo passo seja falar num grupo com 5, 10 pessoas, fazer uma fala em público. Talvez o outro passo seja você gravar seu primeiro vídeo. Talvez o terceiro passo seja você fazer sua primeira live. Eu não sei qual vai ser o próximo passo. O mais importante é você dar o próximo passo. E um passo de cada vez. Ótimo. Você deu 2 dicas em uma agora, foi isso que eu percebi? Na verdade, tem mais uma, mas... Então guarda, que você vai dar. Calma aí, calma, mais uma. Deixa eu só falar aqui a terceira dica, né? A segunda dica do Marco é um combo. A segunda já foi 2, né? Já foi o combo de 2. Eu quero falar sobre timidez. Muitas pessoas, como o Marco falou, eu não vou falar porque eu sou tímido. Na verdade, a timidez não te impede de falar. Não é a timidez que te impede de falar, são outros problemas e você acha que é timidez, tá? Como eu sempre digo, você que está aí do outro lado nos acompanhando, aliás, vai dizendo qual é a cidade de vocês, que eu quero saber se tem gente do Brasil todo aqui acompanhando a gente. Você tem uma mensagem. O que você passou, o que você sabe fazer, o que você desenvolveu e as pessoas percebem, gostam, elogiam, tudo isso pode ser a sua mensagem. A minha, por exemplo, é comunicação. Eu ajudo as pessoas a se comunicarem melhor porque eu aprendi isso na faculdade, no dia a dia, no trabalho. Então, eu faço do que eu aprendi a minha mensagem. Às vezes você superou um trauma. Às vezes você superou um abandono. Às vezes você superou o medo de sair na rua, de falar em público, de se relacionar. Quantas pessoas estão passando hoje por aquilo que você já superou? Já imaginou que ao falar sobre essas coisas e como você encontrou a luz no fim do túnel, já imaginou quantas pessoas poderiam ser libertas? Já imaginou o poder de transformação que tem na sua história? E agora que você imaginou isso, coloca uma coisa na sua cabeça. Bota, memoriza isso e fala isso todo dia para você. Escreve no espelho do banheiro. A minha mensagem precisa ser maior do que a minha timidez. A minha mensagem é maior do que a timidez. A minha mensagem é maior do que a minha dor, do que o meu medo. Não deixe de fazer a diferença na vida das pessoas porque você acha que é tímido, porque você tem medo. Porque quando você entregar a sua mensagem, muitas pessoas vão ser impactadas, influenciadas e transformadas. Descubra a sua mensagem, aperfeiçoe seu conteúdo e entregue, porque tem um tesouro dentro de você. Não deixe nada te parar. Porque se você não fizer, pensa nisso. Eu penso nisso todos os dias, Marco. Se eu não for para a internet ajudar as pessoas a falar em público, a gravarem vídeo, a escreverem livros, se eu não fizer isso, o que vai acontecer com essas pessoas que me ouvem? Elas vão ficar paradas? Elas vão ficar procurando outra pessoa para orientar? E se elas não encontrarem? Se elas não quiserem, desisto. Então, eu penso sempre nisso. Eu nunca penso, o que vão pensar de mim? Qual é a crítica que vão me fazer? Eu penso, o que vai acontecer com as pessoas se eu não ajudá-las a se comunicarem melhor? É a pergunta que você tem que se fazer. Porque a sua história pode ser o ponto de partida da sua mensagem. Não deixe nenhum inimigo da comunicação te travar. Vamos lá, Marco. Mais uma dica. Isso é muito forte, cara. Isso que você falou é muito forte. Eu quero dar essa última dica fazendo ela através de uma reflexão. Imagina que você morreu. E aí, nesse dia que você morreu, você chegou no céu e Deus liga a televisão e mostra para você
e fala para você assim: essa era a vida que era para você ter vivido. Isso era o que estava na sua história. Isso era o que estava para você alcançar e viver. O que aconteceu? Por que você não viveu o seu potencial máximo? Por que você não alcançou todos os sonhos e os objetivos que você poderia alcançar? E se a sua resposta for porque você estava com medo do que os outros vão pensar, isso é um desperdício. Você precisa viver todos os dias da sua vida se perguntando: eu estou vivendo meu potencial máximo? Eu estou extraindo tudo que eu posso das minhas qualidades, dos meus dons, dos meus talentos? Essa tem que ser a sua busca. Explorar todo o potencial que existe dentro de você, que talvez esteja adormecido. Talvez ao longo da vida você tenha acreditado que você não era capaz, que você não podia fazer uma coisa, que você não podia frequentar tais lugares. Mas você pode. O primeiro passo é você acreditar e o segundo passo é você buscar aprender e desenvolver as habilidades necessárias que você precisa para chegar lá. Mas o primeiro passo é acreditar. O primeiro passo é o trabalho mental. Você buscar incessantemente atingir o seu máximo potencial, para que você não chegue lá no céu e se arrependa das escolhas que você fez. Excelente. Não, muito bom, cara. Muito bom. E tem muita gente que às vezes sonha com o sucesso dos outros. Ah, eu quero ser cantor, eu quero fazer isso, eu quero acontecer, eu quero ser influencer. Só que às vezes o seu caminho é outro. É que nem a pessoa que pensa que para ser feliz ela tem que ter dinheiro. Olha isso. E a pessoa trabalha. Ah, o meu sonho é ter uma Ferrari. Ou então ter uma casa de frente para o mar na Bahia. E ela trabalha. E depois que ela consegue isso, que ela conquista tudo isso, ela fala: caramba, e agora? Já conquistei o que eu queria. Por quê? Porque esse sonho, que às vezes não é o sonho que você tem que sonhar, que não é o plano para a sua vida, pode te encher os olhos. Mas às vezes, se você fizesse algo tão simples, mas que está ligado àquilo que você nasceu para fazer, você chegaria no final e falaria: nossa, eu consegui. Eu consegui. Fazer o que você nasceu para fazer é cumprir o seu propósito. É encontrar a felicidade plena. Só assim. Não é fama, não é dinheiro, não é poder, não é nada. E sim, isso tudo é consequência. Agora, a felicidade plena, ela está quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer. E para finalizar aqui minha parte e deixar contigo, Marco, a gente está quase com 1 hora de live, eu quero falar uma coisa que é sobre a história de Jesus. Quando eu escrevi o livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, que é a estratégia de comunicação de Jesus, o que ele usou de técnica de comunicação, porque ele usou técnica de comunicação para divulgar a mensagem dele, eu comecei a estudar muito o que aconteceu depois. E eu fiquei me perguntando, como é que pode essa mensagem ter se espalhado pelo mundo numa época que não tinha televisão, uma época que não tinha Instagram, que não tinha como filmar, como não tinha gravar uma voz, não tinha como. 2000 anos atrás, no meio do Oriente Médio. Como é que pode esse cara ter falado o que ele falou? E hoje, 2000 anos, a gente está aqui lembrando dele. Tantas pessoas falam dele todos os dias. Uma das coisas que foi fundamental, tinha gente até que falou assim: ah, Daniel, é porque a religião, a igreja impôs. É verdade que isso aconteceu. Só que a primeira igreja, a primeira instituição que surgiu para falar de cristianismo, de Jesus, aconteceu 300 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Durante 300 anos, não existia nenhuma instituição que propagasse o nome de Jesus. Era no boca a boca. E por que a mensagem dele começou a ser levada a sério para as pessoas que não conheciam? Porque quem o conheceu sabia que era tão verdade o que ele tinha dito, sabia que era tão verdade o que ele prometia, que foi capaz de
morrer, para não negar. Porque num período da história, o Império Romano ele começou a perseguir os cristãos. Paulo, por exemplo, foi decapitado porque ele era cristão, porque ele falava de Jesus. Então, quando essas pessoas começaram a morrer, porque elas falaram assim, eu prefiro a morte do que dizer que Jesus não existe, de que dizer que Jesus não é amor, quando essas pessoas começaram a morrer, quem viu a cena falou, a verdade está com eles. Quem vai entregar a própria vida só para manter a palavra? E a grande lição dessas histórias, né? Pedro foi martirizado, Estevão, um pouco antes de Jesus, tantos outros que foram martirizados, Tiago Justo foi apedrejado porque se recusou a negar o nome de Jesus. E tudo isso indica que a verdade, quando você está disposto a defender uma verdade, você vai até o final. E eu te incentivo a buscar a verdade da sua mensagem, a verdade da sua vida, a verdade do seu propósito. Porque quando você encontra isso, nada mais importa, a não ser entregar aquilo que tem dentro de você. Busque a verdade e faça a diferença. Se a sua história for de mentira, você não vai sustentar por muito tempo. Agora, se você se apegar à verdade, nem a morte vai te parar. Nem a morte vai te parar. Tá contigo, Marco? Aprendo muito com você, meu irmão. Aprendo muito com você. Não, essa história é muito boa e essa sua fala ela é muito forte, assim, muito impactante. Para encerrar, assim, minha última consideração, e acho que vai muito nessa mesma linha do que você está trazendo, eu recebo muitas perguntas das pessoas sobre como encontrar meu propósito, como me conectar com o meu propósito, que tem muito a ver com o que você fala também, sobre como descobrir a sua mensagem. Jesus ensina pra gente a maior lição de todas sobre propósito. E propósito é servir. Propósito é sobre trazer aquilo que você tem para entregar para o mundo, para você tornar a vida das outras pessoas melhor. Quem acha que propósito é sobre seus próprios motivos, quem acha que propósito é sobre os seus objetivos egoístas e individualistas, ainda não entendeu o que é propósito. Propósito é você colocar os seus dons e os seus talentos a serviço do mundo. Propósito é você fazer o máximo que você puder para tornar a vida do outro melhor. E tem muita gente que me pergunta se existe felicidade ou qual é o segredo da felicidade. É porque talvez não tenham experimentado a felicidade que existe ao fazer algo para alguém. Então, esse ensinamento de Jesus precisa ficar para a gente, que sempre que você estiver na dúvida sobre qual é o seu propósito ou qual é a sua mensagem, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: o que eu tenho para entregar para o mundo? O que eu posso fazer de melhor para tornar o mundo um lugar melhor para todos nós? Excelente. Excelente. É isso. Propósito sempre vai estar ligado a ajudar pessoas. Nunca para você ajudar a si mesmo ou a si mesma. Sempre para ajudar pessoas. Marco, quero te agradecer muito por essa live aqui. Foi uma hora maravilhosa. Todas as pessoas que estão aqui, obrigado. Quem acompanhou até o final, eu vi que tinha alguém de Luanda, na Angola. Quero mandar um abraço para Angola. Vocês que nos acompanharam do Brasil. Dizer que sigam o Marco. Fantástico. Vocês viram aqui, o cara que sabe muito, que tem muito a ensinar, que inspira as pessoas. Então, vale a pena seguir o Falo de Propósito. Eu sigo ele e aprendo muito com ele também, tá? Marco, muito obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui, por tudo que você compartilhou. E quero dizer para você que está nos acompanhando que essas imagens, esse vídeo, essa aula, ela vai para o meu canal no YouTube semana que vem. Se você estiver vendo a gravação, né, já no YouTube agora, deixa um comentário aqui dizendo se você gostou do que a gente falou aqui hoje, tá bom? Marco, uma boa noite, muito obrigado. Irmão, obrigado pelo convite. Eu não sei se eu vou conseguir publicar, como eu entrei na sua live, eu não sei se eu consigo publicar ela no meu feed, mas se eu conseguir eu vou publicar. Eu quero muito pedir para a galera comentar, dizendo assim, ó, eu quero de novo, quero a parte 2, quero mais um. Se tiver bastante comentário lá, se a galera tiver gostado, deem lá os comentários, o feedback do que vocês acharam.
E se tiver bastante comentário dizendo que gostaram, que querem a parte 2, a gente agenda mais uma live aí, mais pra frente, para falar sobre outros pontos. Mas, irmão, ó, um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela amizade, te admiro muito. Você é um cara muito especial, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo aí que tá te acompanhando, que tá perto de você. Continue firme no seu propósito, que você tá ajudando muita gente. Maravilha. Então tá, muito obrigado, gente. Vocês que nos acompanharam até aqui. Uma boa noite a todos. Eu desejo saúde, paz e a gente se vê em breve. Tchau!